O Capitão Joe, vendo aquelas imagens, fica bravo, dizendo que enquanto os outros estão matando monstros e subindo de nível, o que diabos aquele cara estava fazendo? Kiwei, tentando ser complacente com a situação, diz que aquele jovem despertou um pouco tarde e que, inclusive, sua saúde não está muito boa, e sua única habilidade ativada é uma magia defensiva, logo, não é adequada para combate individual. Ouvir aquilo deixa o capitão ainda mais irritado, pedindo para chamarem Feng para fora, pois não haveria necessidade alguma de ele continuar no exame, já que de qualquer forma, é apenas uma classe de uma estrela e não será um verdadeiro aventureiro. Uma das pessoas encarregadas de supervisionar as imagens que vêm dos drones o interrompe, pedindo para ver uma coisa rapidamente. Zou se vira, perguntando o que estava acontecendo. Suando muito, o cara de óculos diz que não sabia ao certo, pois parecia que um dos drones foi atacado por alguma coisa, e a transmissão havia sido interrompida. E para piorar, ele aponta para o radar, dizendo que o alerta de monitoramento detectou uma flutuação de poder muito acima da média do santuário. Imediatamente o Capitão Joe grita, pedindo para alguém verificar o que estava acontecendo. No local onde o drone foi abatido, um jovem estava se tremendo todo, dizendo: "Como pode haver no campo de treinamento monstros tão fortes?" Diante dele estava um Goblin enorme, parecido com o Wolverine. O Goblin não perde tempo e grita para seus companheiros se levantarem, e que não permitam mais serem escravizados, e que obedeçam ao seu comando. E grita ainda mais alto que todos aqueles invasores sejam enterrados ali, fazendo seus aliados irem à loucura. Enquanto gritava, um dos drones se aproximava. Porém, imediatamente, ele percebe e ataca, destruindo-o. Os destroços começam a cair na floresta, e uma das partes cai bem na cabeça de Feng, que se questiona por que diabos um drone iria cair em sua cabeça. Mas logo nota algo, ficando surpreso, pois o Goblin Vanguarda e os demais Goblins estavam o cercando. Com um olhar sinistro, o Goblin Vanguarda dá uma risada, dizendo que, pelo visto, havia um inseto escondido ali. Sem perder tempo, o chefe dos Goblins ordena o ataque. Feng fica observando aquilo, pensando por que há tantos monstros se reunindo ali, e, julgando pelo tamanho do Goblin do meio, provavelmente ele seria o chefe. Porém, ao se lembrar que alguns drones foram abatidos, ele muda sua expressão, dizendo que aquela seria uma ótima chance para poder testar se aquela maldição é mesmo real. Imediatamente, confiante, ele levanta sua mão para cima, começando a surgir uma energia incrível de seu corpo, deixando os monstros assustados e fazendo o chefe Goblin ficar preocupado também. Com uma energia sinistra, ele grita sua habilidade: Escudo de Terra Profana, fazendo surgir da terra várias criaturas medonhas. Já na sala dos supervisores, o cara de óculos informa ao Capitão Zou que todas as transmissões foram perdidas e que, de repente, houve um vazamento da Força Negra no santuário, e suspeita-se que uma besta mágica de nível rei ou superior tenha aparecido. Imediatamente, o Capitão Joe pede para chamarem reforços e para evacuarem todos os civis próximos. E isso deixa a professora Kiwei horrorizada também, pois como uma besta mágica de nível rei ou superior, com um poder capaz de destruir uma cidade inteira, foi aparecer bem no dia daquele exame? De volta à batalha que estava acontecendo com o protagonista, o chefe dos Goblins fica assustado com o que estava presenciando, pois o protagonista estava tomado por aquela habilidade. Um estranho poder sombrio o envolvia, fazendo suas criaturas dilacerarem os Goblins. Feng começa a olhar para suas mãos, pensando que aquela magia amaldiçoada funcionava daquela forma. Nesse momento, os Goblins seguem sendo trucidados pelas criaturas que o protagonista conjurou, e várias mensagens do sistema surgem, notificando que, por ter matado os Goblins soldados, ele ganhou vários pontos de experiência. Uma energia sombria começa a se aproximar do Goblin-chefe, deixando-o com medo, dizendo que aquele poder da Força Negra é simplesmente incrível, e se perguntando como aquele humano a conseguiu. À medida que aquele enorme poder se aproxima, ele tenta correr, porém sente que seus movimentos ficaram extremamente lentos. Mas era tarde demais. O poder o alcança, e gritando, pede para não se aproximar dele. E assim, a energia o envolve por completo, fazendo o sistema notificar que o Goblin Vanguarda tinha sido obliterado, concedendo 6.000 de experiência para o protagonista. A janela de status de Feng surge, notificando que ele é de uma classe mago, e devido às experiências ganhas na batalha, ele foi do nível 1 para o nível 10. Atualmente, ele tem 0 de saúde, 8 de força, 8 de agilidade, 20 de espírito e 12 de resistência. Isso o deixa feliz, pois subiu de nível facilmente,
e que nos exames práticos dos anos anteriores, na melhor das hipóteses, eles só podiam subir 1 ou 2 níveis, mas logo ele fica intrigado, pensando que a experiência dos monstros comuns é bastante baixa, principalmente dependendo daquele monstro de elite. Ainda pensativo, ele se pergunta como pode haver um monstro de elite aparecendo no campo de exames. Enquanto pensava em tudo isso, vários itens começam a cair do céu. Surpreso, ele diz que é o drop que o monstro de elite deixou. E, ainda mais, todo aquele equipamento é de qualidade laranja. Olhando para o item distintivo do Vanguarda, acha estranho, pois nunca viu um item que aumentasse atributos. O item em questão é consumível, tem qualidade laranja e aumenta o atributo de agilidade em mais 10 permanentemente. Já o item Garra da Sombra do Abatedor também é de qualidade laranja, porém é necessário estar no nível 20. Ela concede mais 13 de força, 16 de agilidade, 10% de velocidade de ataque, 5% de taxa de crítico, 10% de chance de ativar, combo, e poderá ser usada 3 vezes. Feng fica feliz com os itens, mesmo que não possa usar a garra no momento, mas pensa que pode pegar uma boa grana se vendê-los. Confiante, ele acha que agora pode facilmente enfrentar monstros de nível mais alto e finalmente irá prosperar. Dito isso, os supervisores comunicam que todos os alunos devem desistir imediatamente do teste e que usem o pergaminho de teletransporte para sair, deixando-o preocupado com o que estava acontecendo. Olhando melhor para o local, ele percebe algo. Feng se vira para todos os lados, percebendo que tudo ao seu redor foi desolado, e pensa que todos aqueles buracos são obra da Força Negra, o que é assustador demais. Novamente os supervisores comunicam, e imediatamente ele usa o pergaminho de teletransporte, dizendo que é melhor dar no pé rápido para não ser descoberto. 1 a 1, os candidatos começam a voltar, e por fim, Feng. Imediatamente, o supervisor pede para eles saírem daquele local e irem embora para suas casas. Frustrado, Feng fica pensando sobre as bestas mágicas de nível rei ou superior. Mesmo que todos ali se juntassem, não poderiam resistir. Ainda preocupado, ele pensa se os reforços chegaram a tempo. Porém, ele muda sua reação, pois inacreditavelmente a fonte de energia negra desapareceu. Mas isso o deixa desconfiado, pensando se seria possível que aquele monstro tenha escapado para fora do santuário. Qi segue ouvindo as ordens pelo comunicador, que aquilo já estava fora do alcance do que poderiam lidar, e que não é para ninguém fazer alarde. Evitem distúrbios em larga escala e iniciem o selo mágico da escola, deixando apenas uma saída para que pessoas não relacionadas possam sair rapidamente. Feng se aproxima, chamando pela professora.